Maurício. Boa noite a Ah, todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 37º ano, e a reunião vai ser a reunião de número 1528. Então, Maurício, essa só você vai dar, ok? Esse número é próprio seu. que honra. Hoje vamos contar com uma visita de um palestrante ilustre, que já estávamos aguardando há algum tempo. Ele ia fechar a nossa reunião do ano passado, mas por um problema, estava afônico, eu digo, não vai poder falar. Mas hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir e assistir o Dr. Maurício Alves Barreto, que é preceptor do programa de residência de cardiologia do Hospital Ana Nery. Aliás, um dos seus residentes hoje é um dos staffs nossos de destaque, que é o Dr. Luiz André, que está aqui também. Ele é preceptor do programa de estágio de cardiologia do Hospital Fundação Baiana de Cardiologia, coordenador do ambulatório de dislipidemias graves do Hospital Ana Nery, membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Cardiologia da Bahia. Então, ele vai nos falar de um tema muito atual, que é os inibidores da PCSK9, medicação de inserção ou uma ferramenta importante para a prática clínica. Maurício, mais uma vez, obrigado por atender o nosso pedido e a tela é toda sua. Ok? Então, seguindo a orientação do outro Luiz, vamos deixar as câmeras desligadas, feche os microfones também, e ao final, Maurício, a gente faz uma discussão, ok? Então, Perfeito, meu amigo. a Muito tela é sua. obrigado, Souza. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado de participar dessa reunião científica já tradicional. Então, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz com o convite, tá? O tema já foi apresentado por Souza. Esse é meu potencial conflito de interesses, tá? E eu farei o possível para que ele não atrapalhe a minha apresentação. Eu defini assim a nossa agenda, né? Então, eu vou abordar por que nós precisamos de terapias adicionais às estatinas. Antes disso, eu vou discutir um pouquinho sobre a importância do colesterol e do LDL colesterol na etiopatogenia da doença cardiovascular aterosclerótica. Depois nós iremos abordar especificamente sobre os inibidores da PCSK9, se são drogas eficazes na redução de desfechos cardiovasculares e se são seguros. Depois abordar rapidamente uma questão da custo-efetividade, porque o custo ainda é um problema para a maior utilização dessa classe de drogas na prática clínica. Veremos que, em função do custo, nós precisaremos identificar pacientes mais graves com maior potencial benefício dessa classe de droga e finalizar a minha apresentação com as orientações das principais diretrizes. Bom, as doenças cardiovasculares, como é do conhecimento de todos, são a principal causa de morte no mundo, no Brasil e no mundo. Aqui são dados da Organização Mundial de Saúde, publicados aí em 2021, que mostravam cerca de 18 milhões de mortes por ano pelas doenças cardiovasculares, perfazendo aí aproximadamente 1/3 da mortalidade global. À direita, nós temos aqui a distribuição dessa mortalidade cardiovascular. Esse gráfico em pizza, à esquerda são homens, à direita, mulheres. E vejam, senhores, que tanto em homens quanto mulheres, né, a doença isquêmica do coração é a causa número 1 dentre as doenças cardiovasculares, seguido de perto aí das doenças cerebrovasculares. Juntas, elas somam aí 75% a 80% da mortalidade por doenças cardiovasculares. Recentemente, o Global Board of Disease, né, atualizaram os dados, né, o final do ano passado, e essa mortalidade global por doenças cardiovasculares já chega aí a aproximadamente 20 milhões por ano. Né? Muito embora tenha havido uma redução da mortalidade cardiovascular ajustada por idade nas últimas décadas, em vários países, mesmo dentro dos Estados Unidos e em alguns lugares, já se observa uma mudança da inflexão da curva de mortalidade, denotando que nós estamos controlando mal os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Aqui são dados da Estatística Cardiovascular do Brasil, publicados nos arquivos brasileiros em 2020, e vejo que, a exemplo do mundo, no Brasil, as doenças cardiovasculares também são a principal causa de morte, né? Onde a primeira causa é a doença isquêmica do coração, seguida da doença cerebrovascular. Essa doença cardiovascular tem, em 2/3 dos casos, como mecanismo etiopatogênico, a doença aterosclerótica. Embora a doença aterosclerótica ela seja uma doença multifatorial,
e o Peter Lieb recentemente publicou um editorial na Nature em que ele falava que a doença aterosclerótica seria uma doença órfã se não fosse o colesterol. De fato, ela é multifatorial. Nós precisamos aí da somatória ou da interface de vários fatores de risco que condicionam o aumento do risco de eventos cardiovasculares. Esse é o estudo Interheart, um importante estudo caso-controle, que avaliou 15 mil pessoas com primeiro infarto agudo do miocárdio, e esses pacientes foram pareados com indivíduos controle, cerca de 15 mil controles. Então, esse estudo procurou avaliar o impacto dos principais fatores de risco na gênese do primeiro infarto agudo do miocárdio. E aqui nós temos no eixo X os principais fatores de risco e no eixo Y a razão, o odds ratio, né, a razão de chance da ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Vejam, senhores, que as dislipidemias, aqui representadas por uma relação ApoB, ApoA desfavorável, foram o principal fator de risco com a razão de chances de 3,3 e um risco atribuível à população de 49%. Chama a atenção também nesse estudo que quando nós temos, né, o predomínio de fatores de risco de forma concomitante, somando aqui 1, 2 ou 3, ou quando juntam-se os 4 fatores de risco, existe um incremento exponencial do risco de infarto agudo do miocárdio, não apenas a soma dessas chances de risco, mostrando de fato que existe a importância aí da interposição dos fatores de risco que vão moldar o aumento do risco, muito embora o colesterol seja uma condição basicamente essencial ou sine qua non para o desenvolvimento da aterosclerose e as suas complicações. Se nós subirmos um pouquinho na pirâmide, na importância da pirâmide de evidência científica, vamos agora para os estudos de coorte prospectiva. E aí nós temos inúmeros estudos tradicionais, como o estudo de Framingham, estudo de Mr. Fit, mostrando que a relação entre o colesterol e a doença cardiovascular aterosclerótica ela é uma relação linear. Eu trago aqui para os senhores dados de vários estudos de coorte analisados em conjunto. São quase 400 mil indivíduos, avaliados em 38 coortes prospectivas de pacientes inicialmente sem doença cardiovascular estabelecida. Essas coortes são derivadas de países da Europa, da Austrália e da América do Norte, e esses pacientes foram seguidos aí por uma mediana de quase 14 anos. São dados do consórcio de risco cardiovascular multinacional. E os autores avaliaram como variável de desfecho um composto de doença coronária fatal e não fatal e AVC isquêmico. Então, no eixo X, nós temos o colesterol não HDL, que contempla todas as lipoproteínas aterogênicas, LDL, IDL, VLDL, e no eixo Y, a razão de risco dessa variável de desfecho. Através de uma análise de regressão com ajuste multivariado para outros fatores de risco, como hipertensão, tabagismo, diabetes, obesidade, etc., os autores avaliaram essa relação. E vejam, senhores, que tendo como base um colesterol não HDL de 2,6 milimol, o que representa 100 miligramas por decilitro, que é a unidade com a qual nós estamos acostumados, representando aí aproximadamente 70 miligramas de LDL colesterol, ou colesterol não HDL de 100, quanto maior esse colesterol não HDL, maior a razão de risco de eventos cardiovasculares. Essa variável de composto aqui, doença coronária fatal e não fatal, e o AVC isquêmico, tanto em homens aqui representados em azul, quanto em mulheres aqui representados em vermelho. Veja que essa relação é absolutamente linear. E diferente de outras variáveis biológicas, como glicemia, pressão arterial, em que níveis muito baixos estão associados ao aumento do risco de complicações cardiovasculares e, eventualmente, até morte, no colesterol, a situação é diferente. Veja que um colesterol não HDL abaixo de 100 parece estar relacionado a uma redução progressivamente menor de risco cardiovascular. Mas a relação causal do colesterol com as doenças cardiovasculares ateroscleróticas, ela fechou o seu ciclo através da demonstração do princípio da reversibilidade através dos estudos de intervenção. E esse é o clássico estudo 4S, um estudo que avaliou a simvastatina em pacientes da Escandinávia, foram 4.444 pacientes, um estudo publicado aí em 1994, e ele comparou placebo com simvastatina na dose de 40 miligramas, e vejam, senhores, que a utilização da estatina, ao reduzir o colesterol, promoveu uma redução da mortalidade por doença coronária de 42%, do AVC fatal e não fatal em 30%, e da mortalidade total, que era o desfecho primário do estudo,
em 30%, né? Mostrando que, de fato, reduzir o colesterol impactava numa redução significativa do risco dos principais eventos cardiovasculares. Após o 4S, né, inúmeros outros estudos foram sendo publicados, comparando estatina com placebo, estatinas em diferentes intensidades, em diferentes estratos de risco cardiovascular. Né? Depois do 4S veio o OSCOPS, que foi um estudo de prevenção primária em homens com hipercolesterolemia, o QE e o lipid em pacientes de prevenção secundária, mas já com LDL e colesterol mais baixo, e todos esses estudos mostrando de forma consistente que a utilização de estatinas, ao reduzir o colesterol, se traduzia em redução de desfecho cardiovascular. E todos esses estudos publicados aqui antes de 2010, eles foram substrato para uma grande meta-análise, conhecida como meta-análise dos trialistas, que foi publicada no Lancet em 2010. Essa é uma meta-análise, então, realizada com base em dados individuais, não é? E não uma meta-análise avaliando o conjunto dos estudos, mas dados individuais, de cerca de 170 mil pacientes avaliados em 26 ensaios clínicos randomizados, que compararam estatina com placebo ou estatina de maior versus menor intensidade. E os autores demonstraram que uma redução de 38,7 miligramas por decilitro, que é 1 milimol, né, se traduzia numa redução de 22% do risco de eventos cardiovasculares no segmento aí de 4 a 5 anos. Souza, interrompeu um pouquinho só para saber se está me ouvindo bem. Tá perfeito, Maurício, perfeito. Ouvindo muito bem. Eu vou seguir adiante. Bom, ficou demonstrado ainda, naqueles estudos que começaram a comparar diferentes intensidades de estatina, que utilizar estatinas de maior intensidade, e, consequentemente, reduzir mais o LDL e colesterol, trazia benefício adicional, tanto no contexto da síndrome coronariana aguda, quanto no contexto da doença coronária crônica. À esquerda, nós temos dados do estudo PROVIT, que avaliou pacientes pós-síndrome coronariana aguda nos últimos 10 dias, e comparou uma estatina de alta intensidade, a atorvastatina versus pravastatina 40 miligramas. Aqui nós temos o resultado do LDL e colesterol alcançado, 95 o braço pravastatina, 62 o braço atorvastatina, e a utilização dessa estatina mais potente levou a uma redução significativa da mortalidade cardiovascular quando comparado a uma estatina de menor intensidade. O TNT, Treat to New Target, avaliou a atorvastatina em duas diferentes doses, 10 miligramas versus 80 miligramas, e essa maior redução do LDL colesterol, 101 na dose de 10, 77 na dose de 80, motivou uma redução aqui dos principais eventos cardiovasculares de 22%, com intervalo de confiança que não toca 1, variando aqui de 0,69 a 0,89. Esses dois estudos eles foram fundamentais para que as diretrizes que até então recomendavam uma meta de LDL colesterol menor do que 100, passassem a recomendar uma nova meta abaixo de 70 miligramas por decilitro, porque vejam que abaixo de 70 ou em torno de 70, isso se traduziu numa redução adicional do risco cardiovascular. Ocorre que, a despeito da utilização de uma estatina de alta intensidade, o risco residual ainda é muito alto, mesmo aqui a utilização da atorvastatina na dose de 80, vejo que há uma redução do risco relativo de eventos, mas o risco residual ainda é alto. Obviamente que inúmeros fatores concorrem para esse risco residual elevado, o descontrole de outros fatores de risco, como hipertensão, tabagismo, obesidade, a LPAzinha, eu acredito que seja um fator de risco que contribui para o risco residual e que nós ainda não temos uma ferramenta capaz de mitigar esse risco, mas, sem dúvida alguma, reduções inconsistentes do LDL colesterol são responsáveis por parte desse risco residual. Essa publicação do JACC de 2014 avalia a variabilidade de efeito das estatinas e a relação do LDL colesterol atingido com estatinas e o risco de eventos cardiovasculares e de eventos coronários. É uma avaliação aqui de 8 estudos randomizados, perfazendo aí quase 40 mil pacientes, uma meta-análise. E os autores identificaram que quanto maior o LDL colesterol atingido, não é? Ou o LDL colesterol mantendo-se elevado a despeito da utilização da estatina, isso confere um aumento do risco tanto de eventos cardiovasculares aqui em branco, quanto de eventos especificamente coronarianos em amarelo. Se a gente olhar por outro lado, quanto mais baixo o LDL colesterol atingido, maior a redução do risco. Os autores dividiram aqui os perfis de LDL colesterol alcançados
Então, se nós compararmos quem atingiu uma LDL na faixa de 75 a 100 com uma LDL acima de 75, né, a redução de risco relativa era de 44%. Pacientes que atingiram, que hoje é a nossa meta de LDL colesterol da diretriz brasileira, menor do que 50, tiveram a redução do risco de 56%. Então, vejam que quanto mais baixo o LDL colesterol, maior a magnitude de efeito, maior a redução do risco. Infelizmente, isso nem sempre é possível com as estatinas. Então, embora as estatinas sejam, de fato, a base da prevenção, elas podem não ser suficientes, e isso decorre de vários motivos. Tem um percentual de pacientes que apresenta algum grau de intolerância real ou intolerância percebida às estatinas, e esses pacientes muitas vezes recusam a utilização das estatinas ou as interrompem, contribuindo aí para uma redução da efetividade dessa classe de drogas do mundo real. Existe também a questão da variabilidade da resposta às estatinas. Aqui à esquerda, nós temos um gráfico que mostra, uma plotagem waterfall, resultante de uma publicação do Paul Reed, que é uma subanálise do estudo Júpiter, em que ele testou a rosuvastatina 20 mg comparada ao placebo em pacientes que tinham níveis normais de LDL, mas tinham documentação de inflamação documentada por uma proteína C reativa elevada. E vejam que mesmo a utilização de uma estatina de alta intensidade, existe uma grande variabilidade de efeito da estatina. 46% dos pacientes do estudo Júpiter que utilizaram a rosuvastatina nessa dose alta tiveram reduções acima de 50%, mas vejam que a maioria apresenta reduções aquém de 50%. E aqui eu já lhes lembro que todas as diretrizes, nacional e internacionais, recomendam no paciente que tem doença cardiovascular estabelecida uma redução acima de 50% do LDL colesterol em relação ao colesterol basal. Um outro aspecto diz respeito ao LDL colesterol basal. Então, se nós estivermos diante de um paciente que tem um LDL colesterol basal elevado, dificilmente esse paciente vai atingir as metas apenas com a terapia com estatina. Aqui eu trago para os senhores dados do estudo ELSA Brasil, que é a maior coorte longitudinal brasileira, são mais de 15 mil pacientes, funcionários de diversas universidades. Vejo que o colesterol no ELSA tem uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana, então a média e a mediana é na faixa de 131, ou seja, metade da população brasileira tem um LDL colesterol acima de 130, e ainda que nós tenhamos aí uma redução de 50% do LDL com a utilização de uma estatina de alta intensidade, esses pacientes provavelmente não atingirão a meta de LDL abaixo de 50%. E vejo que nessa coorte brasileira, 20% dos pacientes apresentam um LDL basal acima de 160 miligramas por decilitro. Esses pacientes, provavelmente, quando forem pacientes de muito alto risco e necessitarem de metas mais rigorosas, dificilmente as atingirão apenas com a terapia com estatina. E foi nesse contexto que os pesquisadores aí avaliaram novas armas terapêuticas, né? E o estudo Improve-It, ele foi um estudo pioneiro ao demonstrar pela primeira vez que o acréscimo de uma droga não estatina, a estatina, era capaz de promover, ao reduzir adicionalmente o LDL colesterol, era capaz de promover uma redução adicional do risco cardiovascular. Então, o estudo Improve-It avaliou mais de 18 mil pacientes com síndrome coronariana aguda recente, e os pacientes foram randomizados para simvastatina mais placebo versus simvastatina mais ezetimiba. A ezetimiba é uma droga que inibe uma enzima, a ANPC1L1, que é uma enzima que fica ali na borda em escova do jejum e que participa do processo de absorção de colesterol. Ao diminuir a absorção de colesterol, chega menos colesterol ao hepatócito, isso faz com que o hepatócito aumente a sua expressão de receptores de LDL, aumentando o clearance de partículas de LDL. E a utilização da ezetimiba, quando comparada ao placebo, levou a uma redução do risco de eventos cardiovasculares de 7% no follow-up de 7 anos. Vejo que, embora a magnitude do efeito tenha sido discreta, de apenas 7% do risco relativo, ela foi, no análise de regressão, absolutamente proporcional à magnitude de redução do LDL colesterol, tal qual demonstrada na meta-análise dos trialistas com as estatinas. Entrando agora propriamente nos inibidores da PCSK9, nós vimos que o acréscimo da ezetimiba é capaz de promover reduções adicionais do LDL colesterol, e isso se traduz em benefício cardiovascular. Entretanto, a ezetimiba é uma droga relativamente pouco potente, reduzindo ali em torno de 20%, varia de 15% a 25% de redução do LDL.
Então vieram os inibidores da PCSK9. Será que essas drogas são eficazes? Será que elas são seguras? Eu gostaria de relembrar rapidamente, Souza, o mecanismo de ação dos inibidores da PCSK9 e sua influência aí na homeostase do controle do LDL colesterol. Então, aqui nós temos uma partícula de LDL colesterol e os receptores de LDL colesterol que são expressados na superfície dos hepatócitos. O receptor de LDL colesterol, ela reconhece a apoproteína B, presente em toda a partícula de LDL colesterol. Aliás, todas as lipoproteínas heterogênicas possuem a ApoB como apoproteína, e por um mecanismo de endocitose, essa partícula de LDL colesterol, ela entra no hepatócito, né? E aí ela é separada do receptor de LDL colesterol. Essa partícula de LDL colesterol ela pode ser degradada em ésteres de colesterol, que pode ser utilizada para outras funções hepáticas ou é excretada na bile. E esse receptor de LDL colesterol, habitualmente, ele recicla para a superfície do hepatócito para ficar apto a retirar mais partículas de LDL colesterol. E esse é um processo que pode acontecer 150, 200 vezes com cada receptor de LDL colesterol. A PCSK9, aqui representada, é uma protease sérica que é produzida predominantemente no fígado. Ela também é expressa no rim, no intestino, mas predominantemente no fígado, que quando cai na corrente sanguínea, ela interage com a partícula de LDL e com o receptor de LDL, e quando ela interage com esse complexo, receptor partícula de LDL, ela leva à degradação do receptor de LDL, diminuindo aquele mecanismo de reciclagem do receptor de LDL. Então, pacientes que apresentam a hiperatividade da PCSK9 apresentam a menor expressão de receptores de LDL colesterol e, consequentemente, um número aumentado de partículas de LDL e do LDL colesterol. Descobriu-se, inclusive, que mutações gênicas que condicionam o aumento da atividade da PCSK9 é uma das causas de hipercolesterolemia familiar, embora muito mais rara do que mutações relacionadas ao receptor de LDL colesterol e também mais rara do que mutações relacionadas à apoproteína B. Tá? Então, os anticorpos monoclonais, que é o objeto aqui da nossa discussão, que são objeto da nossa discussão, são anticorpos que vão se ligar à PCSK9, impedindo essa interação e, consequentemente, vão diminuir o processo de degradação de receptores de LDL colesterol, vão promover a expressão desses receptores na superfície dos hepatócitos e, por conseguinte, retirar as partículas de LDL colesterol da corrente sanguínea. E agora eu trago para os senhores o estudo Fourier, que foi o primeiro estudo desenhado aí com o objetivo de testar a hipótese de benefício clínico dessa classe de drogas, avaliou o evolocumab, foram mais de 27.500 pacientes, todos com doença cardiovascular estabelecida, eram critérios de inclusão infarto prévio, AVC isquêmico prévio ou doença vascular periférica sintomática. Os pacientes deveriam ter o LDL colesterol não otimizado a despeito da utilização de estatina em pelo menos dose moderada, com ou sem ezetimiba, e se eles mantivessem o LDL colesterol maior ou igual a 70, ou colesterol não HDL maior ou igual a 100, eles então eram randomizados para o evolocumab, o inibidor da PCSK9, na dose de 140 miligramas a cada 2 semanas, ou 420 miligramas, que são 3 ampolas, uma vez por mês, versus placebo. E aqui à direita nós temos a resposta do LDL colesterol. A mediana e média de LDL colesterol no início do estudo era de 92 miligramas. Essa linha azul é o comportamento do LDL colesterol dos pacientes randomizados para o placebo. A linha vermelha nos pacientes randomizados para o inibidor da PCSK9. Vejo que a droga promoveu uma redução média de 59% do LDL colesterol, atingindo uma mediana de LDL colesterol de 30 miligramas por decilitro, e o estudo teve um follow-up mediano de 2,2 anos, apenas 26 meses. O desfecho primário do estudo era um composto de morte cardiovascular, infarto, AVC, hospitalização por angina instável e revascularização coronária, e nesse segmento de 2,2 anos de mediana, a droga levou a uma redução de 15% do risco desse desfecho composto. O hazard ratio aqui de 0,85, o intervalo de confiança que não toca 1, ele variou aqui de 0,79 a 0,92. No estudo Fourier, o NNT foi de 50, ou seja, precisaríamos tratar 50 pacientes com esse perfil para redução de um desfecho cardiovascular.
O estudo ainda teve como desfecho secundário chave o triplo MACE, um composto de infarto, AVC e morte cardiovascular, que teve a redução de 20% com a utilização do evolocumab quando comparado ao placebo. Um ano após a publicação do FURIA, nós tivemos a publicação do estudo Odyssey Outcomes, um estudo que avaliou um outro representante da classe, o alirocumab, também um anticorpo monoclonal humano, e nessa oportunidade avaliando pacientes pós-síndrome coronariana aguda. Então, foram mais de 18.900 pacientes com síndrome coronariana aguda relativamente recente, entre 1 e 12 meses, e os pacientes deveriam ter o LDL colesterol ainda fora de meta, a despeito da utilização de estatinas, preferencialmente de alta intensidade. Aqui são os critérios de inclusão: LDL colesterol maior ou igual a 70, colesterol não HDL maior ou igual a 100, ou ApoB maior ou igual a 80. O desfecho primário do estudo era parecido com o do FURIA, era um composto de morte por doença coronária, infarto, AVC isquêmico ou angina estável que motivasse a necessidade de hospitalização. O estudo teve uma mediana de acompanhamento de 2,6 anos e a utilização do alirocumab levou a uma redução desse desfecho primário também de 15%. Então, hazard ratio aqui de 0,85, o intervalo de confiança de 0,78 a 0,93. Muitos questionam, né, a magnitude de redução do risco de apenas 15%, a despeito da magnitude de redução do LDL colesterol. Se nós voltarmos aqui, né, para avaliar a curva de redução do LDL, tivemos uma redução absoluta de 56 miligramas por decilitro do LDL colesterol, um contraste entre o grupo evolocumab e o grupo placebo. Se a gente se lembrar da meta-análise dos trialistas, a cada 38,7 miligramas de redução, levavam a redução de 22% no risco relativo dos principais desfechos. Entretanto, aqueles estudos que compunham a meta-análise dos trialistas tiveram duração de 4 a 5 anos, e esses estudos, como eu já lhes falei, eles tiveram a duração mediana de 2,2 e 2,8 anos, respectivamente. Existem várias análises de regressão que nos mostram não apenas a importância da magnitude de redução do LDL, mas o tempo dessa redução. Então, aqui uma meta-regressão, ela foi estabelecida após uma meta-análise com 184 mil pacientes, envolvendo aí 21 ensaios clínicos randomizados com estatinas, ezetimiba, inibidores da PCSK9, e os autores avaliaram a relação da redução do risco relativo de evento, que é o log da razão de risco, no eixo Y, pelo tempo de redução de 1 milimol do LDL colesterol, ou aproximadamente 39 miligramas do LDL colesterol. Vejo que no primeiro ano nós temos a redução aqui algo em torno de 9 a 10% apenas do risco de eventos cardiovasculares. Quanto maior o tempo de redução do LDL colesterol, maior vai ser a magnitude de redução do risco de eventos cardiovasculares. E esse é um conceito fundamental, porque, infelizmente, na prática clínica, ainda é muito comum médicos indicarem o tratamento e, depois de identificarem que o LDL colesterol controlou, pedem ao paciente para interromper o tratamento e o paciente volta no ano seguinte, de novo com LDL colesterol, que obviamente faz com que a prevenção de doença cardiovascular não seja adequada. Passando agora um pouquinho para avaliar a questão da segurança. Então, vimos que são drogas muito eficazes na redução do LDL colesterol. Aquela redução de LDL se traduz numa redução do risco dos principais eventos cardiovasculares, mas os estudos tiveram duração relativamente curta para uma droga nova. Será que elas são seguras? Eu trago aqui, então, para os senhores dados do estudo FURIA-OLE, que é a extensão aberta do estudo FURIA, publicado no Circulation em 2022. O objetivo primário do FURIA-OLE era exatamente avaliar a segurança e a tolerabilidade da utilização do inibidor da PCSK9 a longo prazo. Então, cerca de 3.200 pacientes que tinham sido randomizados para o estudo, no estudo parente para o placebo, e 3.300 pacientes que haviam sido randomizados para o evolocumab no estudo parente, todos eles passaram a utilizar o evolocumab por mais pelo menos 5 anos, totalizando aí até 8 anos de seguimento com a utilização, com a exposição ao inibidor da PCSK9. Né, e atingindo uma mediana de LDL de 30 miligramas por decilitro, e nesse gráfico já fica claro como esse LDL mantém-se estável e baixo ao longo desse longo período aí de observação.
Como eu falei, o objetivo primário era avaliar a segurança e tolerabilidade. Nós podemos observar aqui na fase parente do estudo que a taxa de vários eventos adversos, que eram eventos adversos adjudicados, ela foi semelhante no grupo evolocumab quando comparado ao grupo placebo. Então, não houve um aumento da incidência de eventos adversos sérios, né, de eventos musculares, de rabdomiólise, novos casos de diabetes, formação de catarata, AVC hemorrágico, no grupo evolocumab, quando comparado ao placebo, há um discreto incremento aí de reações no sítio da injeção da droga. Essas reações, entretanto, na grande maioria das vezes, costumam ser leves e não levam à necessidade de interromper a terapia. E aqui nós temos a taxa, né, a incidência anualizada de eventos adversos nos vários anos de segmento, e podemos observar que não há um incremento ano a ano da taxa de eventos adversos, mostrando que a droga, de fato, parece segura, mesmo aí com segmento de mais longo prazo. E além da segurança, observou-se, embora isso aqui seja uma análise exploratória, o objetivo primário era avaliar a segurança, mas autores avaliaram de forma exploratória se a utilização precoce do evolocumab, ou seja, desde o estudo parente, quando comparada apenas à utilização na fase aberta do estudo, naqueles pacientes que inicialmente eram randomizados para placebo, se esses pacientes tinham uma redução adicional do risco cardiovascular. Então, os autores avaliaram o triplo MACE, né, um composto aqui de morte cardiovascular, infarto e AVC, e vejam que os pacientes que utilizaram o evolocumab desde o estudo parente, que mantinham o LDL colesterol controlado desde o início, apresentaram uma redução do risco do triplo MACE de 20%. Vejam o hazard ratio de 0,8, com intervalo de confiança de 0,68 a 0,93, não toco 1, então P significativo, sugerindo, embora uma análise exploratória, repito, né, um benefício aí da utilização precoce da droga. E a morte cardiovascular, nesse estudo, há uma sugestão aqui de redução de 23% da mortalidade cardiovascular, sugerindo aí um possível efeito legado da redução precoce do LDL colesterol. Então, sim, os inibidores da PCSK9 são drogas eficazes e seguras, mas será que elas são custo-efetivas? Diversos países, né, fizeram avaliações de custo-efetividade do inibidor de PCSK9 nos seus respectivos países. Aqui é uma revisão sistemática que traz diversos estudos, né? Todos esses estudos avaliaram como métrica principal da custo-efetividade a razão ou índice de custo-efetividade incremental, né? Ou razão de custo-efetividade incremental para redução de um desfecho cardiovascular. Vejo que desses estudos todos, 2 estudos, né, realizados na Espanha mostravam que a droga era custo-efetiva. Há uma grande heterogeneidade no preço do inibidor da PCSK9 entre os diversos países. Ele custa na faixa de $7.000 por ano, por exemplo, na Espanha, e $14.000 por ano nos Estados Unidos. Os limiares definidos pelos sistemas de saúde desses países para a definição de custo-efetividade também varia de um país para outro. Mas, se a gente for olhar aqui, né, a grande maioria dos estudos sugere a necessidade de uma redução de preço que variava de 20% a 88% para que a droga fosse considerada custo-efetiva naquele país. Nós temos aqui a contribuição de um estudo nacional feito lá no ambulatório, a partir de uma coorte do ambulatório lá do Hospital Ana Nery, da doutora Latado, filha da colega e amiga professora doutora Adriana Latado, em que ela avaliou uma amostra de conveniência de 61 pacientes, todos de risco cardiovascular elevado, todos pacientes de prevenção secundária do ambulatório, com risco médio de 35% em 10 anos, e foi avaliada a custo-efetividade da incorporação do evolocumab, associada à estatina de alta intensidade, a atorvastatina 80 mg, comparada à atorvastatina 80 mg. Né? O desfecho avaliado, a métrica avaliada de custo-efetividade, mais uma vez, foi a razão de custo-efetividade incremental, que é a métrica mais avaliada aí nos estudos de custo-efetividade. Foi utilizado o modelo de Markov para avaliação da custo-efetividade, né? E vejam, senhores, que o valor final foi aí R$1.011.000, com intervalo de confiança que variava de 800 e poucos mil a R$1.200.000 para reduzir um desfecho cardiovascular. Então, embora não haja um limiar de custo-efetividade definido pelo SUS, esse valor sugere ser muito alto para redução de desfecho cardiovascular. É verdade que o evolocumab, né, nessa análise de custo-efetividade,
ele foi comprado à época num valor de R$ 901, já houve um desconto considerável aqui de mais de 30% nesse valor, e chama a atenção também, no cálculo, né, de custo-efetividade, os valores que são remunerados pelos desfechos que são prevenidos pela utilização da terapia hipolipemiante pelo SUS. Então, existe um subfinanciamento, que é conhecido de todos, e vejo que a remuneração por um infarto, por exemplo, é de apenas R$ 588. Um AVC isquêmico, apenas R$ 463. Uma revascularização miocárdica, R$ 6.700. Na avaliação do cálculo de morte para redução da mortalidade cardiovascular, né, foi levado em consideração o salário médio do brasileiro, que é de R$ 22.128. Em 2017, são dados aqui do Instituto de Geografia e Estatística, né, o IBGE, mostrando aí uma renda média do brasileiro em torno de R$ 1.800. Então, esses valores, né, precisam ser contextualizados na análise de custo-efetividade. Entretanto, para que a droga fosse incorporada ao SUS, né, realmente não parece ser custo-efetiva, muito embora seja interessante que essas análises possam ser revividas, né, serem reavaliadas no futuro próximo, para a gente avaliar se, com a redução do custo e talvez um ajuste da remuneração desses desfechos, se a droga passa a ser um pouco mais interessante do ponto de vista de custo-efetividade. Mas, em função desse preço ainda alto, de fato, nós precisamos racionalizar, precisamos identificar pacientes mais graves e, portanto, com maior potencial benefício com a utilização dessa classe de drogas. Então, quem tem mais potencial benefício com o uso do inibidor de PCSK9? Várias subanálises já foram feitas, né, avaliando isso, mas eu vou começar com os pacientes intolerantes a estatinas. Esse é um estudo bem interessante, publicado pelo Steven Nissen, né, o mesmo autor do CLEAR Outcomes, que avaliou o ácido bempedôico também em pacientes intolerantes a estatinas, né? E ele fez um estudo muito inteligente em duas fases. Então, eles pegaram pacientes que se diziam intolerantes e que já tinham tomado pelo menos dois tipos de estatinas diferentes e que relatavam ser intolerantes. Os pacientes passavam por duas fases do estudo. Uma fase A, que era um desenho de crossover, em que os pacientes usavam atorvastatina ou placebo por 24 semanas para selecionar os pacientes que, nas duas fases do crossover, apresentavam intolerância muscular apenas à estatina. Então, foram selecionados, de fato, pacientes intolerantes à estatina, e, numa fase B, os pacientes eram randomizados para a ezetimiba, que nós já discutimos, que inibe a NP-CL1, né, ou o evolocumab, o inibidor da PCSK9. E o desfecho primário do estudo era a redução percentual do LDL colesterol na semana 24, quando comparado ao basal. E nós podemos observar que a ezetimiba reduziu aqui em 16,7%, com intervalo de confiança de menos 20,5% a menos 13%, e o evolocumab reduziu em aproximadamente 54%, com intervalo de confiança de redução de 57% a 52%, mostrando que, de fato, o inibidor da PCSK9 é muito mais potente do que a ezetimiba na redução do LDL colesterol. O estudo avalia ainda a questão da tolerabilidade de eventos adversos, e nós podemos observar que não há um incremento significativo, não há diferença, significativa de eventos adversos musculares e de outros eventos adversos do grupo evolocumab quando comparado ao placebo. Então, em pacientes de risco alto, muito alto risco cardiovascular, que precisam de uma terapia hipolipemiante, né, e que, de fato, são intolerantes à estatina, o inibidor de PCSK9 se apresenta como uma opção interessante. E naqueles estudos que eu lhes mostrei de avaliação de custo-efetividade, os pacientes que têm hipercolesterolemia familiar na forma heterozigótica ou que apresentam intolerância à estatina são os pacientes que parecem ter maior potencial benefício, em que a droga parece ser mais custo-efetiva. Várias subanálises do estudo FURRIA também foram feitas, não só do FURRIA, mas do Odyssey Outcomes também, avaliando aí a interação de comorbidades que sabidamente aumentam o risco de eventos cardiovasculares. Essa publicação do Mark Sabatini no Lancet avalia a interação do benefício do evolocumab de acordo com o status de diabetes. Então, aqui à esquerda, nós temos os pacientes randomizados no FURRIA que tinham diabetes desde o período basal, e à direita os pacientes sem diabetes no período basal. Observa-se uma redução do risco relativo do desfecho primário do estudo, tanto nos pacientes diabéticos quanto nos pacientes não diabéticos. Vejam, senhores, que o P de interação
é não significativo, ou seja, a droga o efeito benéfico é consistente, independente da presença de diabetes. Mas a gente pode ver aqui que a curva de eventos na população diabética ela é muito mais íngreme. Então, a taxa de eventos é maior. Como a taxa de eventos é maior, a redução de risco absoluto é maior, e isso resulta no NNT, número necessário para tratar, muito mais baixo na população diabética do que na população não diabética. Essa subanálise do Mark Bonaca, publicado no Circulation, avalia a interação do benefício de acordo com a extensão da doença coronariana. Então, pacientes com doença multiarterial apresentavam redução do risco absoluto muito maior do que os pacientes com doença uniarterial. Isso também gerava um NNT muito mais interessante. Pacientes com múltiplos infartos, 2 ou mais infartos prévios, também apresentam risco de evento muito maior do que aqueles pacientes que apresentaram apenas um evento, também resultando no NNT muito mais interessante, mais custo-efetivo. E, por fim, essa última subanálise avalia o benefício do inibidor da PCSK9 naquele subgrupo de pacientes portadores de doença vascular periférica, que sabidamente é uma população de risco cardiovascular muito alto. Então, no gráfico contínuo, na linha contínua, nós temos pacientes portadores de DALP e no gráfico pontilhado, os pacientes sem DALP. Vejo que a redução do risco relativo ela não é muito diferente, mas a redução de risco absoluto é muito maior no grupo portador de doença vascular periférica, denotando aqui um maior potencial benefício. Vejo que o NNT nos pacientes com DALP de 29 e nos pacientes sem DALP, um NNT de 63. Então, tratar pacientes também com doença vascular multissítio parece ser uma estratégia interessante para melhorar a relação de custo-efetividade. Uma outra população potencialmente alvo são os pacientes que tiveram um evento coronariano agudo muito recente. Eu trago aqui para os senhores uma publicação do JAMA, de 2022, estudo PECMA-AMI, que avaliou o alirocumab em pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio, foram submetidos à intervenção coronariana percutânea da artéria culpada e que apresentavam pelo menos 2 outras artérias não culpadas e que não eram elegíveis para a intervenção coronariana percutânea porque não eram graves. Os pacientes foram randomizados para estatina de alta intensidade versus estatina de alta intensidade mais o alirocumab, 150 miligramas a cada 2 semanas. O LDL colesterol basal era de 152,8 miligramas por decilitro, e aqui nós temos o LDL atingido com a utilização apenas da estatina de alta intensidade versus a estatina de alta intensidade mais associação do alirocumab. O estudo utilizou-se de multimodalidade de imagem para avaliar o fenótipo da placa aterosclerótica daquelas artérias não culpadas. O desfecho primário, avaliado através de ultrassom intracoronário, que era realizado no período basal e 52 semanas após o tratamento, era o percentual de volume do ateroma. Então, vejo aqui um exemplo de uma artéria que apresentava um percentual de volume de ateroma de 62% no período basal e que, após o tratamento intensivo com redução intensa do LDL colesterol, apresentou algum grau de regressão de placa com percentual de volume do ateroma de 50%. Essa diferença, no pool dos 300 pacientes randomizados, ela foi estatisticamente significativa. Esse era o desfecho primário, redução do percentual de volume do ateroma, que denota carga de placa e é um preditor de risco de recorrência de eventos. 2 outros preditores de risco de evento, que são conteúdo lipídico da placa, que mostra a placa vulnerável inflamada, espessura da capa fibrosa da placa, foram avaliados através de espectroscopia de infravermelho e tomografia de coerência óptica, respectivamente. Aqui a gente avalia um paciente que no basal tinha um alto conteúdo lipídico e com a redução intensa do LDL colesterol apresentou aí uma redução significativa desse núcleo lipídico, e a gente sabe que as placas que têm um núcleo lipídico muito intenso são placas mais inflamadas, mais vulneráveis. Do mesmo modo, através da tomografia de coerência óptica, observou-se, né, um incremento da espessura da capa fibrosa, que também é um marcador de vulnerabilidade de placa, sugerindo que nesses pacientes agudos talvez haja um potencial benefício maior da utilização dessas drogas. Obviamente que o estudo não tinha um propósito de avaliar desfecho, um N muito pequeno, de apenas 300 pacientes. O objetivo realmente era avaliar o impacto dessa redução intensiva de LDL no fenótipo da placa aterosclerótica, mas existe um estudo em andamento, um estudo pragmático chamado EVOLVE-MI, que
está testando o evolocumab na fase aguda do infarto, administrado dentro de 24 horas, em pacientes com infarto agudo do miocárdio com ou sem supra-LST, associado à terapia hipolipemiante padrão, versus a terapia hipolipemiante padrão, a expectativa de que esse estudo seja completado ainda em 2027. Tá? E, por fim, orientações das principais diretrizes. Eu trago aqui a diretriz europeia de cardiologia, que recomenda, com nível de evidência A, uma recomendação classe 1, a utilização do inibidor da PCSK9 em pacientes de risco muito alto, que estão em uso de dose máxima tolerada de estatina e ezetimiba, né, e que mantém um LDL colesterol elevado. Nesse contexto, o inibidor da PCSK9 tem uma recomendação aqui, classe 1, nível de evidência A, naqueles pacientes que são de prevenção secundária, e nos pacientes de risco muito alto, mas que são ainda de prevenção primária, né, uma recomendação classe 1 com nível de evidência C. O American College lançou esse consenso, né, um consenso de experts, que foi lançado em 2022, onde ele discorre sobre o papel de terapias hipolipemiantes adicionais à estatina no manejo de pacientes com LDL colesterol elevado a despeito da utilização da estatina. Então, a diretriz americana anterior recomendava acrescentar uma nova droga se o LDL ficasse acima de 70. Nesse statement, nesse consenso, eles recomendam, né, uma redução do LDL colesterol maior ou igual a 50% em relação ao basal e uma meta de LDL, unificando aqui a diretriz europeia, menor do que 55 miligramas por decilitro. Se o paciente não consegue isso, apenas com terapia hipolipemiante com estatina e ezetimiba, né, mantém o LDL colesterol acima de 55, considerar o acréscimo de drogas não estatinas, né? Então, considerar o acréscimo da ezetimiba e se considerar a utilização do inibidor de PCSK9. O inclisiran e o ácido bempedoico têm um nível aqui de evidência um pouquinho menor. Na época, o CLIA Outcomes não estava publicado ainda. O inclisiran, nós temos estudos mostrando eficácia na redução do LDL, mas ainda não temos estudos de desfecho clínico, então coloca aqui como uma droga que pode ser considerada nesse contexto em que o LDL não é controlado apenas com estatina e ezetimiba. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa recomendação da Sociedade Europeia de Aterosclerose, que tem um comportamento bem agressivo em relação ao manejo do LDL colesterol. Então, acima, né? Se o paciente tem um LDL, é um paciente portador de doença cardiovascular, o LDL elevado, está em uso de estatina, sim, mas o LDL está maior ou igual a 70, né? Se não, já inicia estatina de alta intensidade. Se sim, né, troca para uma estatina de alta intensidade e acrescenta ezetimiba. Naqueles pacientes que são virgens de tratamento, né, portadores de doença cardiovascular, alto risco, sem terapia com estatina e o LDL basal maior ou igual a 100, já recomenda de cara começar a estatina de alta intensidade e ezetimiba. Reavaliar o perfil lipídico com 4 a 6 semanas, e se o paciente, a despeito da utilização de estatina de alta intensidade e ezetimiba, mantém um LDL colesterol elevado e apresenta critérios de muito alto risco, como doença polivascular ou doença vascular periférica, pós-RM, LPAzinha elevada, hipercolesterolemia familiar, acrescentar o inibidor da PCSK9. A despeito dessas recomendações, as diretrizes inibidores da PCSK9 ainda são muito subutilizados. Esse é um estudo cross-seccional realizado na Europa pelo professor Carl Cray, né, o estudo da 20, e vejo que nesse estudo de população europeia, só 1,1% de pacientes de risco cardiovascular muito alto estavam em uso de inibidor de PCSK9, ezetimiba em menos de 10%, mas o que chama a atenção desses dados do estudo da 20 é que apenas 37,5% dos pacientes estavam em uso da estatina de alta intensidade, quando deveria ser uma recomendação universal em pacientes de risco muito alto, a utilização de estatina de alta intensidade, mostrando que sim, existe um problema da inércia terapêutica. Mas Souza já está preocupado aí com o meu tempo e ele me interroga, Maurício, mas e aí? Inibidores da PCSK9 é medicação de exceção ou é uma ferramenta importante na prática clínica? Entre um espectro e outro, nós temos que o uso rotineiro na prática clínica, né? A droga já se mostrou eficaz, é segura, reduz evento cardiovascular, isso está muito bem estabelecido. Por outro lado, o custo elevado ainda nos impede o uso mais rotineiro. Então, eu coloquei aqui um pouco mais para exceção do que para uso rotineiro, em função do problema da custo-efetividade. Como mensagens finais, são drogas que promovem uma redução acentuada do colesterol,
reduzem eventos cardiovasculares e são bem tolerados aí com segmento de até 8 anos, como eu lhes mostrei no estudo Furrier-Olé. O alto custo, no entanto, dificulta o acesso, assim nós devemos selecionar pacientes com maior potencial benefício para que a nossa relação de custo-efetividade seja mais interessante. Considerar nos pacientes de risco muito alto, que são intolerantes às estatinas, e naqueles que mantêm um LDL colesterol elevado, a despeito da utilização de estatinas, né? Considerar, sobretudo, naqueles pacientes pós-evento agudo, pacientes com doença polivascular, pacientes com eventos recorrentes, a despeito do controle adequado dos outros fatores de risco, e pacientes portadores de hipercolesterolemia familiar. Eu termino por aqui, Souza, acho que eu me alonguei um pouquinho mais do que o previsto, mas aproveito aí para convidar todos para o nosso congresso Baiano de Cardiologia, o 36º Congresso, que ocorrerá aqui no Centro de Convenções de 16 a 18 de agosto, e me coloco à disposição para a discussão. Perdão aí por ter passado um pouco do tempo. Muito bem, Maurício. Bem, primeiro, não tem que pedir perdão nenhuma. Uma apresentação primorosa como essa aqui, você nos brindou com a qualidade de sempre, a didática, né, que ele é peculiar. Eu acho que todos nós lucramos muito com essa sua apresentação. Maurício, eu acho que vale a pena você descompartilhar a tela, né? Fica melhor. Eu não descompartilhei, não? Não, acho que... Não sei Espera aí. se o Luiz pode ajudar aí. Parar. Parou? Não, agora sim. Agora descompartilhou. Ok? Tá. Então, foi, Luiz, primorosa a sua apresentação, né? Como já era de esperar. Eu estava fazendo aqui um raciocínio curioso, como você botou na linha de tempo, né? Como a medicina vai evoluindo com níveis, com metas, melhor dizendo. Então, o NICEP 1, em 87, a meta era a menor do que 130, para prevenção secundária. O NICEP 2, já em 93, menor do que 100, o LDL. Aí surgiu o TNT, que se apresentou, e o Pruvier, e ficou naquela história ali que eles resolveram passar uma regra e botar abaixo de 70. Bem, e finalmente o Improve mostrou que a ezetimiba mais a estatina, ela reduziu o mês quando o LDL ficou abaixo de 55. Então, aí a diretriz entrou nessa jogada. Então, um ano antes da pandemia, num desses eventos nos Estados Unidos, eu perguntei o chefe da cardiologia da Harvard, que você falou, o Peter Lieb, né, disse o seguinte: e aí, Peter, below 50, ele fez, no, below 10. Né? E o curioso que lá vem o Fourier-Olé exatamente para testar isso aí, porque antigamente todo mundo ficava com receio quando o LDL caía abaixo de 40, né? Já estava a gente, como você dizendo aí, pisando no freio, muita gente até suspendia a droga, e seguramente muita gente foi desacertar. Primeiro, Travou para mim, Souza. Oi, tá me Agora ouvindo? voltei a te ouvir. Duas coisas que você ia falar. Então, a equação de Friedewald, assim como não é adequada quando o triglicéride é acima de 400 miligramas por Ela perde a decilitro. acurácia com LDL muito baixo. Exatamente. Então, bem estabelecido que nós vamos transitar agora com pacientes com LDL abaixo de 40. Então, abaixo de 40, vale lembrar que ele tem que ser medido e não calculado. Então, esse eu acho que é um ponto importante. Outra coisa, você falou muito bem que a descontinuação dos remédios, independente do extrato ali, que eles botaram a menos de 20, entre 20 e 40, e 40 e 70 e maior do que 70, ficou aí flutuando em 2 a 3%. Né? Então, assim, não foi uma taxa muito baixa. Um detalhe também interessante, que naqueles que ficaram abaixo de 10, foi um N de 370 pacientes, assim, mais ou menos, numericamente, o número de efeitos colaterais foi superiores, né? De eventos foi superiores, abaixo de 10, quando comparado acima de 100. Foi 15% em um e 12% para o outro. Mas o tamanho da amostra é muito pequena, é uma subamostra,
não dá para você inferir realmente se abaixo de 10 assim, tem benefício ou é seguro, melhor dizendo. Benefício a gente sabe que tem, é a segurança. Então, uma pergunta para você é se ficar abaixo de 10, você mantém ou você tenta reduzir. Então, essa é uma coisa. E a outra observação que eu queria fazer também, que apesar de todos esses benefícios, tanto com estatina com alta dose, como estatina combinada, né, com o Impruviet e o Fourier que você falou agora, teve um estudo, uma coorte retrospectiva publicada no JAMA em 2022, pegando pacientes todos com doença aterosclerótica definitiva. E, interessante, a quantidade de pessoas que estavam usando dose alta, só 22%. Dose intermediária baixa, 27%. E sem estatina, quase 49%, quer dizer, quase 50%. Quando eles foram ver qual era a chance de um indivíduo estar usando adequadamente estatina, era se no ano anterior ele passara por um cardiologista. E a chance para não estar usando seria jovens, mulheres e pessoas que tinham como manifestação da aterosclerose não coronariana, como DALP. Então, eu acho que a gente precisa, assim, ainda divulgar muito essa apresentação como suas, devia ir para clínicos, etc., que eles também trabalham com esse paciente, mas, eventualmente, por receio, não tentem chegar tão baixo como o benefício dos estudos mostraram. Mais uma vez, parabéns. Souza, você fez comentários muito precisos e extremamente importantes. Recentemente foi publicado na Nature um estudo chamado NEAT, que é uma coorte prospectiva de doença aterotrombótica feita em hospitais públicos e privados do Brasil. O autor principal é o Pedro Barros, tem Renato Lopes, tem vários autores importantes desse estudo. É uma coorte de aproximadamente 2.000 pacientes, onde eles avaliaram diversas métricas de prevenção secundária em pacientes todos de prevenção secundária. São pacientes que tinham ou doença arterial coronária ou doença vascular periférica. E eles avaliaram a adequação do controle de todos os fatores de risco. Só 0,8%, se não me falha a memória, preencheu todos os critérios de redução de risco naquela população, que era o LDL menor do que 55, pressão menor do que 130/80, glicada menor do que 7%, não fumar, fazer atividade física regular, usar o antitrombótico, ou seja, uma mínima percentagem de pacientes conseguia, de fato, mudar o panorama da doença com o controle de todos os fatores de risco. Dos fatores de risco, o que performou pior foi exatamente o controle do LDL. Só 8,6% dos pacientes desse estudo de coorte estavam com LDL colesterol menor do que 55 miligramas por decilitro. Menor do que 55, que não é a nossa diretriz. A nossa diretriz é menor do que 50, está ali perto. Pois é. De fato, e uma coisa que chama a atenção, porque foi explorado nesse estudo, é o porquê. E um dos motivos é a iniciativa médica. O médico, realmente, muitas vezes, ele fica acomodado com o valor do LDL colesterol e ele não se preocupa em intensificar a terapia hipolipemiante, né? Numa aula recente que eu dei para o professor Gilson, você infelizmente não pôde vir, né, do curso do professor Gilson que ele tem feito agora anualmente, eu abordei isso que você tocou. Então, passar pelo médico a simples dosagem do perfil lipídico aumenta a probabilidade de controle do LDL colesterol. Então, o médico precisa avaliar o paciente, precisa dosar o perfil lipídico, porque colesterol não dói. Né? A taxa de descontinuação da estatina, já no primeiro ano do infarto, é muito alta. Então, indivíduos que infartaram, dentro de um ano, um alto percentual de pacientes, além de aderir mal, interrompe a estatina. Então, deixar o paciente solto é um preditor de que, de fato, ele vai interromper o tratamento. Então, o paciente precisa ser visto. Em relação ao seu primeiro questionamento, ele é absolutamente perfeito, né? Todas as análises de regressão mostram que a relação é absolutamente monotônica. Quanto mais baixo o LDL colesterol atingido, maior é a redução do risco de evento cardiovascular. E como você também bem colocou,
né, as fórmulas em que a gente habitualmente calcula o LDL colesterol, ela perde a acurácia quando o LDL colesterol é muito baixo, tá? Então, se o paciente está em uso de uma terapia hipolipemiante otimizada, está tolerando bem, é um paciente de prevenção secundária de muito alto risco, eu não costumo fazer downgrade de medicação hipolipemiante. Não costumo, tá? Obviamente que se custo for algo impactante, eventualmente tirar a ezetimibe, deixar a estatina com inibidor de PCSK9, seria uma estratégia, não é? Mas eu habitualmente não tiro. Existem estudos de randomização mendeliana que mostram que portadores de variantes gênicas que condicionam naturalmente um LDL baixo ao longo da vida, alguns desses pacientes têm um LDL colesterol ao longo da vida menor do que 15 miligramas por decilitro, e além desses pacientes não desenvolverem doença aterosclerótica, eles são absolutamente saudáveis, mostrando que, de fato, o LDL colesterol não é necessário para que nós tenhamos uma vida normal, né? Eu tive o privilégio de ouvir uma palestra do Brown Audi, num congresso europeu de cardiologia, e apesar da idade avançada, ele tem um raciocínio muito contemporâneo. Ele disse, ó, LDL colesterol é lixo. LDL é como cigarro. Então, pegue um paciente que fumava 20 cigarros por dia e que agora chega para vocês que está fumando 5. Seria o LDL de 70. Você fica satisfeito ou quer que ele pare? Né? O ideal é que ele não tenha LDL. LDL é lixo. LDL, na verdade, é o produto final do catabolismo das lipoproteínas. A gente não precisa de LDL colesterol. Então, para mim, LDL, quanto mais baixo, melhor. Tá? Eu não tenho preocupação com o valor baixo de LDL colesterol. Eu não costumo reduzir droga ou suspender droga a depender do LDL, salvo situações de custo, etc. Perfeito, olha. Olha que honra aí, olha. O professor Maurício Nunes acaba de Maurício aparecer. Nunes, é muita moral E sua e nosso, um pouquinho minha. rapaz, aí é o nosso barão aí aparecendo também. Olha, que beleza. É. Prazer, Maurício. Você está presente aqui Obrigado, na nossa vocês é reunião. que são muito bons amigos, por isso que falam desse jeito. Mas vocês estão com uma das pessoas brilhantes da nossa cardiologia, que é o meu xará, Maurício Barreto. Parabéns a todos vocês. Muito Muito bom, obrigado, meu amigo. Uma honra tê-lo aqui conosco. rapaz, olha, para a gente é uma honra fantástica isso aí. Veja seu prestígio, viu, Maurício? Você que é gente boa, Sombra. Pessoal, me ajuda aí, que eu não estou identificando aqui quem está querendo falar. Enquanto vão aparecendo aí, Maurício, uma outra dúvida que se tem: paciente idoso. Se você pegar o estudo Prosper ou todos os outros, mostraram assim, que baixar LDL no paciente idoso, prevenção secundária funciona. Prevenção primária, como é que você está se comportando? Claro que foge um pouco aqui a sua ótica, mas o uso de estatina. Porque tem gente que confunde placa aterosclerótica com prevenção primária ou secundária, né? Prevenção secundária é quem teve evento. Então, como é que você está fazendo? Porque todos os estudos mostram que muitas vezes não é benéfico. Você tem usado, não tem usado? Tem uma meta-análise que mostra que o benefício ele é inconsistente, mas eu entendo da seguinte forma, ó, reduzir o LDL com estatina reduz evento. Isso é um conceito. Isso é um conceito que está bem estabelecido. Por que o paciente de prevenção primária não teria benefício? O que ocorre é que os pacientes idosos de prevenção primária, eles foram subrepresentados nos ensaios clínicos randomizados. Então, o que eu faço na minha prática é ver o grau de fragilidade do paciente idoso e estratificar o risco do paciente idoso. É óbvio que a gente sabe que os scores preditores de risco habitualmente superestimam o risco quando o indivíduo tem uma idade avançada e subestimam o risco quando o indivíduo tem uma idade jovem, tá? Então, olhar, estratificar o risco, avaliando os outros fatores de risco. E quando eu entendo que é um idoso que não é frágil, que tem ainda uma expectativa de vida alta e que tem um risco cardiovascular aumentado, eu uso estatina e prevenção primária sim, tá? Tem um estudo em andamento, o estudo deve ser publicado dentro de mais uns 2 anos e a gente vai ter essa resposta definitiva. Exato. Inclusive, até verificando, porque você veja que a gente vê muitas pessoas ainda com desinformação, né? Dizer que o colesterol muito baixo em idoso, etc., vai
ter alterações cognitivas, etc. E um desses estudos que está, eu não sei o acrônimo, ele tenta avaliar isso também, né? Alteração cognitiva com o uso de estatina. Bem, aqui nós temos aqui Roberto Sintra, nosso coordenador da terapia intensiva. É especialista em válvula, mas usar estatina em válvula não deu muito certo não, né, Roberto? É isso aí. Tudo bem? Veja, Tudo bem, Roberto? parabéns, a aula foi excelente. Fez um Obrigado. review aqui, do início ao fim. Eu vou perguntar duas dúvidas práticas, né? A primeira é, eu tenho assim, para te dizer, uns 3 pacientes usando Evolucumab. E a dose habitual, às vezes, a gente consegue manter o LDL colesterol numa dose, numa faixa etária menor que 50, com a dose menor do que é recomendada. Como é que você tem feito isso na prática? Às vezes, eu tenho uma dose de 140 aplicada uma vez no mês e o paciente mantém um LDL baixo, menor que 50. Então, o que seria mais interessante? Seria a gente manter a dose correta para o LDL ficar 10, ou a gente, até por custo, eficácia, manter aí, né, uma dose de 140 no mês, e às vezes a gente encontra isso, pacientes mantendo um LDL colesterol menor que 40. Essa é uma pergunta de sua experiência prática. Deixa eu responder logo essa antes de partir para a próxima, porque eu já tive, inclusive, a intenção, e até comentei com o Luiz Carlos Passos, que é o diretor lá do Ananeri, tinha intenção de fazer um estudo, não usando uma vez por mês o Evolucumab, mas usando a cada 3 semanas. Porque eu peguei estudos de fase 2, que avalia dose e resposta, né? E, de fato, depois de 3 semanas do uso, tanto a PCSK9 quanto o LDL colesterol subiram um pouco, tá? Então, se a gente usar a cada 3 semanas, vai haver uma economia anual que é bastante significativa e que talvez traga uma relação de custo-efetividade mais atraente, ok? Então, essa é a minha impressão, baseada em farmacocinética e farmacodinâmica da droga, relação de dose e resposta. Agora, isso não foi testado no ensaio clínico. Então, eu acho que precisa ser discutido com o paciente se essa for a opção, que é uma indicação off-label, né? É um uso off-label, melhor dizendo, para tentar economizar. Eu sei que aqui em Salvador tem vários colegas se valendo, não é, dessa questão de observar na prática que o LDL mantém-se ali um pouco abaixo da meta, com uma dose um pouco mais flexível, tá, do que o recomendado no estudo Fourier. No estudo Fourier, a dose uma vez por mês era 420 miligramas, ou seja, são 3 ampolas. Se 2 ampolas mês, o custo já é alto e a gente utiliza muito pouco em função da dificuldade de acesso, imagine usar 3 por mês, né? Vai aumentar mais, impactar mais ainda negativamente no custo, né? Então, eu fico meio complexo para mim lhe dizer que é correto usar, porque isso não foi testado no ensaio clínico, eu não sei até que ponto alguma variabilidade do LDL colesterol vai impactar na redução do risco de evento cardiovascular, mas existe um racional para isso, e eu já pensei, inclusive, em fazer um estudo lá no Hospital Ananeri. A gente tem uma coorte de pacientes com LDL colesterol basal muito alto, que estão em uso de inibidor de PCSK9. O nosso protocolo é usar a cada 15 dias, para dar realmente 2 injeções por mês, embora no estudo tenha sido a cada 14 dias. Mas eu já pensei em testar isso e fazer curva de LDL e avaliar se existe alguma variabilidade do LDL muito grande. É algo que é possível ser pensado, mas eu não tenho uma resposta de pronto para lhe dar, porque, de fato, não foi testado no ensaio clínico, né, com N robusto para a gente saber evento cardiovascular, que é o que interessa de fato. Maravilha. E a outra Você, Souza, se arvoraria a testar no paciente? Eu acho muito interessante a ideia, sem dúvida nenhuma, porque eu estava aqui, quando você falava, olhando aqui para a ampula do remédio, e quando você fala aí que vai ser um custo de R$ 800, mais ou menos, por mês, eu vejo o paciente, doutor, eu vou fazer uma dieta mais apertada, e eu explico que dificilmente você consegue, mesmo com a dieta apertada, mas a gente tem que ver também o bolso do paciente, faz a diferença. A gente deve ter o lançamento esse ano aqui no Brasil do ácido bempedoico.
lá na Europa e Estados Unidos, já tem o ácido bempedoico associado à ezetimiba. E essas duas drogas, quando associadas, promovem a redução do LDL em torno de 40%. Certo, isso. Então, se a gente usar uma estatina de alta intensidade, mais a combinação de ácido bempedoico com ezetimiba, ou se usar a estatina de alta intensidade, tipo Rosuva com ezetimiba, e usar o ácido bempedoico separado, a gente já vai ter uma redução bem intensa do LDL colesterol, muito provavelmente com a medicação oral, e muito provavelmente vai atingir meta, né? Isso vai diminuir, obviamente, um pouco mais ainda o mercado do inibidor da PCSK9. Isso talvez leve até a indústria a baixar mais o preço, quem sabe, né? A droga é muito boa, infelizmente é muito pouco usada pelo fato do custo ser proibitivo para a maioria da nossa população, que a gente vive num país pobre, né? Sua outra pergunta, Roberto, perdão em ter lhe interrompido. Deixa eu te fazer uma outra. Veja, falando um pouquinho de profilaxia primária, nessa época de reestratificação com angiotomografia, a gente tem visto assim, muitos pacientes que têm LDL colesterol, né, próximo de percol familiar, tem história familiar, mas que a genética ainda não é muito perto da gente, mas tem uma história familiar positiva. Já tem alguma placa, né, que a gente até fica na dúvida, 30%, 20%, você não é uma profilaxia, né, secundária, nunca teve evento, e o paciente ele é intolerante à estatina. A gente tem o estudo Vesalius, possivelmente deve responder essa pergunta, né, em profilaxia primária, o uso do PCSK9. Qual é a sua visão hoje em dia do PCSK9 na profilaxia primária? Onde ele entra? Tá. Eu acho que ele vai entrar naquele paciente que tem indicação da terapia polipemiante e uma redução mais intensa do LDL colesterol, e de fato ele não é intolerante, de fato ele é intolerante à estatina. Aí eu teria uma preocupação maior em definir intolerância real, tá? Porque existem muitos pacientes que têm uma pseudo-intolerância à estatina. Isso é algo que está muito bem descrito, não é? Tem 2 estudos recentemente publicados, um chamado Sanson, feito pelo grupo da Oxford. Eles pegaram pacientes que se diziam intolerantes à estatina e que já tinham tomado 2 ou mais estatinas e que não queriam saber de tomar estatina, mas aceitaram participar da pesquisa. E os pacientes, o estudo tem um desenho chamado N de 1, em que o paciente, em diferentes momentos do tempo, ele é o controle dele mesmo. Então, ele era sorteado para um mês ficar com a atorvastatina, um mês ficar com placebo, um mês ficar com frasco vazio. E, através de um aplicativo de celular, ele nominava a dor e a intensidade dessa dor. Tá? E havia o cruzamento baseado em randomização, né, da terapia em uso naquele mês, um segmento de 1 ano. Né? O desfecho primário era a intensidade dos sintomas musculares. Então, muitos daqueles pacientes que se diziam intolerantes à estatina, olha o resultado do estudo. Intensidade do sintoma em uso de atorvastatina foi intensidade X. Em uso do frasco vazio, enquanto eles estavam com o frasco vazio, ou seja, ele tinha consciência de que ele não estava tomando terapia polipemiante, quase que não havia queixas. Mas quando ele estava tomando placebo, achando que era estatina, a intensidade do sintoma foi muito, muito parecida com aquela produzida pelo uso da estatina. Isso hoje é conhecido como efeito nocebo ou drucebo, que é uma expectativa negativa gerada pela utilização de uma droga que o paciente acha que causa mal. Infelizmente, existem muitas fake news científicas relacionadas à estatina, né? Então, muitos pacientes já tomam a droga já com preconceito de que podem sentir sintomas. Tem um outro estudo chamado Statin-Wise, publicado no British Medical Journal, que reproduziu praticamente os resultados do Sansa. Então, eu acho que essa conversa com o paciente, tentar fazer o re-challenge, né? Antes de rotular o paciente de fato de intolerante, eu sempre tento 2 ou 3 estatinas diferentes. Eventualmente, eu até uso, embora não tenha sido testado em ensaio randomizado com desfecho duro, uma estatina de meia-vida longa, tipo rosuvastatina, em dias alternados, é melhor do que não usar a estatina. Associar a ezetimiba, tá? E, obviamente, se o paciente ainda precisar de uma terapia polipemiante, discutir com ele, se for uma intolerância real, for um paciente de alto risco, a utilização do inibidor de PCSK9. Mas aí, como é uma droga cara, né, e eu digo para ele a necessidade de reduzir, eu tenho essa conversa franca sobre a possibilidade de ser uma intolerância fictícia à estatina, ou uma pseudo-intolerância à estatina, entendeu? Eu acho que o paciente precisa saber disso. Agora, em relação à placa, eu tenho acompanhado a mesma coisa que vocês, né?
embora não tenha recomendação, por exemplo, de angiotomo de coronária no paciente assintomático, muitos colegas estão fazendo. Às vezes eu atendo paciente que já chega no consultório querendo fazer uma angiotomografia de coronária. Você está sentindo o quê? Nada. Mas fulano de tal fez, descobriu uma placa, eu também quero fazer, né? Os nutrólogos têm pedido também, e aí o paciente, aí ele manda para o cardiologista avaliar porque teve placa. Pois é. É complicado. Eu entendo que esse não é um paciente de prevenção secundária, porque ele não tem manifestação clínica de doença, mas a depender da carga de placa, esse paciente ele tem um risco aumentado. Sabidamente, ele tem um risco aumentado. A gente sabe que, por exemplo, espessura média de carótida, média intimal, não consegue restratificar o risco. É um preditor ruim. O índice de reclassificação líquida do risco, quando agregada a um score preditor de risco, é pífio e a gente não deve usar. Mas carga de placa é um preditor de risco, ainda que seja em carótida. E coronária também. Então, quanto mais score de cálcio coronário, quanto mais alto o score de cálcio, ou quanto maior a carga de placa aterosclerótica, maior a probabilidade de evento. Então, eu, de certo modo, valorizo isso também no meu processo de decisão, muito embora eu não peça, né, angiotomografia de coronário em paciente assintomático. Maurício. Perfeito. Alô? Quem está falando? Opa, fui eu, Souza. Tem alguém na fila? Pois não, Luiz, pode falar. Não, é assim, só porque ele comentou em relação ao meu método, né? Veja, quando você fala... Mexeu com ele, viu, Maurício? Mexeu com o cara da Angiotom, Maurício. Não, eu achei interessante, porque assim, o score de cálcio, a gente já sabe, né, que o score de cálcio você vai usar em situações específicas, que é risco intermediário, justamente o score de cálcio acima de 100 ou acima de 170, já vai colocar ele em alto risco. Então, ele já entra como se fosse mais ou menos uma prevenção secundária, né? Um pouco... A prevenção secundária seria talvez 400, segundo alguns trabalhos recentes, mas ele já entra como um alto risco, né? Não seria muito alto risco. Agora, um dado interessante que você falou é a carga de placa. Porque, assim, a gente sabe que assim, a resposta à estatina a gente costuma mensurar através de redução de LDL. Mas tem aqueles pacientes, depois eu posso te mandar um trabalho, você deve ter lido já, que mesmo pacientes que têm uma resposta à estatina boa, ou seja, ele conseguiu baixar o LDL, se ele tiver uma carga de placa alta, ele vai ter mais eventos. Então, isso é uma coisa que a gente talvez no futuro trabalhe com isso. Porque a gente costuma fazer, né? Vai dar estatina, vamos ver a resposta. Reduzir o LDL, ótimo. Mas talvez aqueles que têm uma carga de placa alta, aqueles que você já tem uma determinada prevenção secundária, que você já tem conhecida uma placa, já tem conhecida a anatomia coronariana, talvez aqueles que têm uma carga de placa alta, eu vou te mandar um trabalho muito interessante, que mostrou que você pegava simplesmente, não era obstrução. Independente da obstrução, você pegava a área externa do vaso, diminuía da área interna. Você tinha realmente a carga de placa. Então, você pegar a carga de placa dividido pelo total, que seria a percentagem de placa, você tinha uma carga de placa alta, esses pacientes, mesmo com estatina dose alta, mesmo atingindo um nível até em média de 40, eles continuavam tendo evento. Então, talvez seja uma coisa para se trabalhar no futuro em prevenção secundária. Você não trabalhar só com obstrução, só com DAC obstrutivo, vai trabalhar com carga de placa. Porque aqueles que tinham carga de placa pequena, mesmo que tenham doença obstrutiva, eles respondem bem no sentido de evento. Eu acho que o foco tem que ser o risco residual, né? Você já chegou naquele nível de colesterol que você queria, e trabalhar com risco residual e com evento. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, talvez o foco... Isso é fundamental. Eu acho que, na verdade, a gente começa a tratar a doença aterosclerótica tarde. Não é? E boa parte desses pacientes que têm um risco residual elevado e mesmo controlando adequadamente o LDL, a gente vê esses pacientes terem desfecho porque eles já têm muita carga. Exatamente. E quanto mais carga de doença, maior a probabilidade. Tudo na vida é probabilidade, né? Quanto maior a carga de doença, maior a probabilidade de que alguma daquelas placas estabilize e leve a um evento. Né? Então, carga de placa é o maior preditor anatômico de evento coronariano. Isso eu acho que é indiscutível, né? E isso mostra a necessidade de nós sermos talvez um pouco mais, né, enérgicos na prevenção primária mesmo, talvez começar a tratar mais precocemente o LDL colesterol, porque tem aquela questão da exposição cumulativa do LDL colesterol, né? Se você começa a tratar cedo, ainda que você não promova uma magnitude de redução muito grande, mas o indivíduo é exposto por muito menos anos ao LDL colesterol, ele vai formar menos carga de placa e, consequentemente, com menos carga de placa, ele vai ter menor risco de evento.
Agora, o que você falou da estatina é verdade. A estatina, inclusive, pode até aumentar o grau de calcificação das placas já formadas. Mas isso pode ser, por outro lado, benéfico, né? Talvez você transforme uma placa mole, vulnerável, numa placa mais fibrocalcificada, menos vulnerável, né? Uma placa com menor probabilidade de rotura, de instabilização e de um evento coronariano agudo. Agora, sem dúvida alguma. Justamente, só interrompendo rapidinho, é justamente por isso que você não faz acompanhamento de score de cálcio, a partir da hora que você entra com estatina. Sim, exatamente. Não faz nenhum sentido. O doente pode ficar com a impressão de que ele está piorando, porque o score de cálcio aumenta, quando as placas podem estar calcificando, aumentando o grau de calcificação, e a gente está controlando ou diminuindo a vulnerabilidade de placa. Isso para mim, é muito claro também. Mas o que você falou é fundamental, porque eu acho que a gente precisa, obviamente, que não é só o LDL. Se o indivíduo tem muita carga de doença, ter atenção com os outros fatores de risco, né? Talvez pensar, eventualmente, caso a caso, em atuar na via inflamatória, eventualmente com o uso da colchicina. Eu, particularmente, tenho uma expectativa grande de que a redução da LPAzinha vai se traduzir em redução de risco cardiovascular, né? Eu não, estou participando do estudo chamado Ocean Outcomes, está testando o Olpasiran, que é um RNA de pequena interferência que inibe a translação do gene da LPAzinha, inibe a apoazinha, que é um constituinte fundamental da LPAzinha, né? E aí a gente criou um banco de dados para quando o estudo de intervenção tivesse início, a gente já ter um banco de dados de pacientes elegíveis para o estudo de intervenção. Então, é impressionante, assim, pacientes que tinham história familiar rica de doença coronariana, quando dosava a LPAzinha, sempre elevada, né? E esse banco de dados nos permitiu incluir 99 pacientes no estudo randomizado. O Ananeri hoje é o top recrutador mundial desse estudo, né? Eu tenho a felicidade de ser o investigador principal lá no Ananeri dessa pesquisa. Então, a gente vai ter uma boa experiência para contar depois que o estudo for aberto e os resultados forem concluídos. Mas eu tenho expectativa muito positiva em relação à redução do risco, relacionado à redução da LPAzinha também. Maurício, veja a sua importância. Temos aí um ícone da cardiologia nordestina aqui, olha. Pulou. Estou vendo aqui agora. Servir e tal, aqui está aí, olha. O nosso querido Pedro Albuquerque aí Doutor Pedro, Pedro, bem-vindo à nossa reunião, viu, Pedro? Muito obrigado pelo prestígio. Você é uma figura querida. Oi, Souza. Diga, meus parabéns e os nossos agradecimentos por ter trazido um palestrante no nível do Maurício. Maurício, sinceramente, muito obrigado. A gente aprendeu muito com você hoje à noite. Excelente. Maurício, o alcance da nossa reunião, né? Muito obrigado, Pedro. Bondade sua, meu amigo. Eu tenho uma pergunta, Maurício, para fazer assim. O que é um fato na aterosclerose? O fato é que o LDL é um vilão e o mais possivelmente controlado. Então, é o maior inimigo, mas não é um inimigo tão resistente com as drogas atuais que se tem. Outro fato é que a intolerância à estatina é real. Eu tenho pacientes que não toleram tomar o comprimido de amanhã, porque o hoje já lhe traz dor muscular intensa, e muitas vezes na cama. Eu insisto, olha, vamos colocar essa estatina, é uma estatina não tão intensa, faço todas as manobras possíveis, e eles não toleram. Em 2023, o estudo CLEAR foi lançado, você já falou nele, o ácido bempedoico. O racional desse estudo foi exatamente isso. Drogas para pacientes que intoleram estatina. Maurício, eu fiquei admirando uma droga, esse inibidor do PSCK9, como você falou, que custa R$1 milhão para reduzir um evento. Há estudos que mostraram isso, você falou hoje à noite, salvo engano. Isso impactua na vida real da gente. R$1 milhão para reduzir um evento. E se uma receita de estatina, mais ezetimibe, mais o ácido bempedoico, que não é tão caro quanto esses inibidores. O que é que você acha nesse sentido de baratear uma receita? Porque só para acrescentar você, eu acho agora, que você eu concordo que intolerância à estatina existe. Eu também tenho pacientes que são de fato intolerantes à estatina.
Eu acho que os números, eles são, nos estudos observacionais, são inflacionados, então superestima-se a prevalência de intolerância à estatina em estudos observacionais. E aí a gente tem que ter o cuidado de explicar ao paciente direitinho, identificar o que de fato é intolerância. Né? Normalmente, a intolerância à estatina é aquela dor, fraqueza ou cãibra na musculatura proximal, simétrica, normalmente algumas semanas após a introdução, melhora com a suspensão, depois o paciente volta a ter quando você faz o re-challenge, né? Você faz o desafio da reintrodução. Então, eu procuro ter esse cuidado para poder não rotular o paciente de intolerante. Eu tenho certeza que você faz da mesma modo. Mas se o paciente tem uma intolerância real, a gente tem que buscar outras drogas. Em relação à custo-efetividade, eu queria lembrar que aquele estudo que eu mostrei do Ananeri, que deu uma razão de custo-efetividade incremental de R$1 milhão, deve ser levado em consideração no contexto do SUS. Não é? Então, veja que a droga reduz infarto, reduz AVC. Então, a longo prazo, ela vai reduzir morte cardiovascular. Só que o seu salário mensal não é de R$ 1.800 por mês. Se você internar com infarto, a remuneração do infarto não é de R$500. Então, aquele custo é baseado né, no raciocínio do SUS, da realidade do SUS, do Sistema Único de Saúde. Porque todos os cálculos eles são feitos com base no que é prevenido de evento. Quanto é que se gasta para prevenir um infarto? Se gasta tanto, só que o infarto é remunerado em R$400. Então, você tem que fazer né, o confronto das contas, poder aplicar um estudo de custo-efetividade contextualizado para a realidade local. Então, um paciente privado no consultório, ele é um paciente diferente. Eu acho que a gente precisa discutir se ele é um paciente de alto risco, que existe a possibilidade de usar droga e ver a disposição dele para pagar. Obviamente que selecionar pacientes que são de maior risco e que têm maior potencial benefício. Mas não ficar com aquela ideia de que assim, a droga não é custo-efetiva de jeito nenhum, então não vou usar de jeito nenhum. Então, eu queria fazer essa ressalva para a gente ter esse cuidado. Eu acho que a conexão dele caiu. Maurício, eu concordo com você em tudo que você acabou de comentar. Na semana passada, teve um paciente que veio de um reumatologista com diagnóstico de artrite reumatoide. E ela já foi dizendo assim, olha, o médico disse que não tome estatina porque ele dá dor na junta. Eu digo, imagine. Eu digo, rapaz, aí foi exatamente. E é um paciente de risco alto, porque tem um dor muito risco, é inflama. Eu digo, olha, qualquer diretriz que você for, psoríase, artrite reumatoide, são doenças inflamatórias e você não vai morrer da sua artrose, mas vai morrer de infarto. Vai morrer de doença cardiovascular. Cardiovascular. Então, eu concordo que você falar com o paciente, explicar que não é esse tipo de dor, eu ressalto muito isso. Dor proximal, simétrica. O paciente com dor é só o joelho, meu amigo. Como é que pode ser? Então, a estatina virou o bode expiatório de qualquer dor. Qualquer coisa, exatamente. Qualquer dor. Tem dor na articulação do braço, doeu o dedo, está tomando remédio de colesterol, é estatina, e o indivíduo quer parar. Então, esse cuidado é fundamental. Existe intolerância à estatina, o percentual não é alto. A nossa experiência lá no Ananeri, que é uma população do SUS, todos de muito alto risco, todos, não tem prevenção primária no ambulatório do Hospital Ananeri. Tá? São todos de prevenção secundária. E que talvez não tenham tanto acesso a tanta desinformação vinculada nas mídias sociais, o nosso perfil de intolerância à estatina é baixíssimo. Já na Fundação Baiana de Cardiologia, onde eu atendo uma clientela de medicina privada ou de saúde suplementar, né, a taxa realmente é maior. Então, não tenho a menor dúvida de que, né, desinformação vinculada nas redes sociais, propagação de outras pessoas, contribui para a percepção nociva da intolerância à estatina. Tem um colega nosso mesmo, LR, não vou dizer o nome dele, mas você conhece bem, que tem uns canais de YouTube que é um absurdo que ele fala, né? Ele descaracteriza totalmente os benefícios da estatina, que estão aí, né? Nítido, né? Em todos os estudos. Então, eu acho que conversar é uma das coisas mais importantes. E educar o paciente. Educar, porque o paciente ele é deseducado, ele chega deseducado e a gente precisa mostrar o outro lado da moeda. E outra coisa, por exemplo, eu vejo que muita gente faz assim, olha,
dieta não é importante porque só reduz em 15%, tal. Meu amigo, 15% você ganha eleição, perde concurso, então é É, importante. O que tem que fazer é dieta plus o remédio. Né? Outra claro. coisa, como você deixou bem claro, essas medicações, como vai ser o caso do Inclisiran, é medicamentos usados no topo do uso de estatina. Eu, recentemente, um colega nosso, um clínico geral, estava fazendo uma proposta para uma paciente usar já o Inclisiran, se a paciente não Tirar a usava nem estatina. estatina, porque é aquela história, você só precisa tomar 2 injeções por ano, entendeu? E aí você vê que a desinformação é muito grande, né? É. Ô Maurício, uma pergunta, você quando vai estadiando a estatina, por exemplo, vamos supor que seja a rosuvastatina, você vai até 40 para depois associar o ezetimibe, ou você faz isso, por exemplo, 20 e já associa? Não, não, eu tenho associado cada vez mais de pronto O a, a, a ezetimibe, né? a estatina com a ezetimibe. Eu gosto muito daquela diretriz da Sociedade Europeia de Aterosclerose que eu mostrei no final. Sim, aquela lá, interessante ali, exato. Ele já coloca, né? Se o LDL colesterol está acima de 100, a nossa meta é menor que 50. Eu sei que a maioria dos pacientes não atinge meta só com rosuvastatina 20. Souza, ó, eu sou de cara, eu começo estatina e ezetimiba. De cara. Porque o paciente vê uma resposta rápida, sabe? Isso é bom do ponto de vista psicológico para o paciente, de que vê uma resposta rápida, eu diminuo a probabilidade de resistência quando eu disse, ó, tá ruim, vamos ter que botar mais um remédio, entendeu? Eu tenho um raciocínio um pouco parecido com aquele que os hipertensólogos têm para hipertensão arterial. O Perfeito, indivíduo é de risco alto, hipertensão estágio 2, terapia combinada. Não é exato. Perfeito, assim. O paciente ele é de alto risco cardiovascular, prevenção secundária, o LDL basal já acima de 100, tranquilamente eu começo estatina associada a ezetimiba. perfeito, perfeito. Eu tenho feito isso, né? E muito bom. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta aí? Maurício, Luiz André aqui. Diga, André. Oi, Diga, meu Luiz. amigo. Eu queria te parabenizar pela aula. Mais uma vez, você mostrando seu brilhantismo de sempre, né? Que eu já conheço há muitos anos. E te dizer que você foi o cara que conseguiu atrair gente de 3 estados. Eu acho que é a primeira vez, hein, Souza, que É, acontece isso. Alagoas, Bahia e não, Sergipe vamos assistindo a sua convocar aula. ele, já vamos E já Somos fazer vamos uma estados aqui, parceria. irmãos, né, Souza? já vamos aqui a Luiz, ó, Maurício, já 19h35 vamos e tem muito agendar um papo para o próximo semestre, viu, meu para amigo? E você falar. fez tudo aparecer aí. Estou à Então, disposição. assim, Para mim te vai ser um agradecer privilégio. pela aula completa e perfeita. Muito Eu obrigado. tinha 2 perguntas, mas uma você já respondeu, que foi sobre a intolerância. Assim, eu sou um cara que desde a residência me conhece, eu sempre prezo pela evidência científica na hora de fazer as prescrições, né? Mas, às vezes, é complicado, e principalmente no ambiente do SUS. Todos os estudos que você tem falado, foram estudos em que os inibidores de PCSK9 foram sempre associados à estatina, né, para poder alcançar o efeito dele. Você percebeu em algum estudo, encontrou alguma coisa na literatura do inibidor de PCSK9 sozinho, Sim, para fazer, mostrando um resultado ou parecido ou melhor em tem. relação a isso, ou não? Tem. Se você pegar o Fourier, por exemplo, que é o grande ensaio clínico randomizado para avaliar desfecho clínico, a redução foi de 59%. Se você pegar o Gauss, que eu mostrei ali, o Gauss 3 de pacientes intolerantes à estatina, a redução pontual foi de 55%, com intervalo de confiança que toca ali o 58%, 59%, entendeu? E eram pacientes sem estatina, né? Então, não acho que tem uma interação significativa da eficácia terapêutica do inibidor de PCSK9 com a estatina, entendeu? Se o paciente Entendi. de fato, Pedro até voltou, Souza, se o Pô, paciente de beleza. fato tiver intolerância real à estatina, né, e for um paciente de risco muito alto em que deve ser considerado usar o inibidor de PCSK9, eu acho que é uma ótima opção. O grande problema ainda a gente sabe que é o acesso.
Perfeito. Bom, meu amigo, uma boa noite para você. Souza, você terminou, o Pedro, você terminou caindo, você queria complementar alguma isso. coisa? Acho que eu não cheguei a lhe responder. Maurício, eu só vou me despedir dizendo que agora é hora de assistir o Mengão, tá? Boa noite. Tem coisa Mengão. Você já pensou, Maurício? Tem coisa mais rapaz. importante para fazer, rapaz. Vamos conversar aqui umas 3 horas. Deixa o Flamengo perder. Bola na trave do Milionários aqui agora. Aqui é um tricolor e um botafoguense. Pois é. Por isso mesmo que eu tenho que sair rápido. Ele saiu rápido porque teve bola na trave dos Milionários. Vai lá torcer, meu amigo. Eu vou na trave, a próxima é dentro. Pedrão, você queria fazer algum comentário, Pedro? Você está sem som. Você está sem som. Ok, Souza. Perfeito. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Souza também. Os dois, todos que participaram. E eu queria dizer, Maurício, para coroar essa noite, não esquecer que a atividade física regular, que acrescente 1 metro, reduz 13% de mortalidade. E é barato, né, Pedro? É barato, né, Pedro? Foi? É barato. Qualquer canto, né, Souza? Em qualquer canto. Qualquer canto. É o maior e o mais barato redutor de mortalidade e doença cardiovascular. Isso, para doença cardiovascular. Eu acho que... Perfeito, Pedro. Muito boa lembrança. Você vê que eu nem falei de mudança de estilo de vida, porque o foco realmente era inibidor da PCSK9. Eu até puxei um pouco para a estatina, para não falar só de inibidor de PCSK9, até chegar em inibidor de PCSK9, mas eu acho que a sua lembrança é fundamental. Então, mudança de estilo de vida. Pedro já tinha falado, quando você caiu, da importância, ainda que não seja uma resposta exuberante, de uma dieta saudável, pobre em gordura saturada, que reduz ali algo em torno de 15%, no máximo 20% o LDL, mas isso a longo prazo, isso é uma medida de prevenção primordial e de prevenção primária extremamente fundamental, porque 15% de redução do LDL ao longo da vida vai ter um impacto, às vezes, maior do que uma redução de 40%, 5 anos, que é a duração de um ensaio clínico randomizado com estatina. Né? Então, a duração dessa redução ela é fundamental. E aí sim, ter um estilo de vida saudável, fazendo atividade física de forma regular e mantendo hábitos alimentares saudáveis, né? Essa mudança de estilo de vida é fundamental para que, de fato, a gente tenha uma prevenção primordial e possa futuramente reduzir o risco cardiovascular. Então, ótima lembrança, má sorte para o seu Mengão. Souza, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Valeu, meu amigo. Hoje foi uma noite primorosa. Tivemos colegas e irmãos dos dois estados, então eu gostaria, Maurício, de agradecer, né, essa primorosa apresentação que você fez hoje para a gente, completa, didática, de uma pessoa que tem muita experiência, né? Então foi, como o Pedro já disse, você nos brindou com uma noite maravilhosa, que tarde, noite maravilhosa. Bem, agradecer. Muito obrigado. Foi um privilégio estar aqui com vocês, aprendi muito também. Vamos fazer novas trocas aí, porque, sem dúvida, isso é muito, muito importante e prazeroso. Com certeza, você não vai ser nem convidado mais, é convocado, que não tem direito a nada. Exatamente. Sobretudo se seu fluxo começar a subir, a gente vai chamando você. Bacana. Bem, pessoal, eu queria agradecer a presença. Gente, muito obrigado. Muito honrado, viu, Souza, com o convite. Perfeito. Contem comigo. Logo, Maurício, logo a gente vai dispor já a gravação no YouTube, que você aí distribui para seus amigos e tudo mais. Tá bem. Valeu, meu amigo. Olha, agradeço a presença de todos e, com fé em Deus, na próxima semana, mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Um abraço a todos, boa noite. Um abraço. Obrigado pela atenção.